Boa tarde. Quero falar-vos sobre um tema jurídico, mas de grande relevância social. Quero falar-vos sobre a liberdade provisória. Certamente já acompanhou casos em que alguém que tenha sido acusado da prática de algum crime, consequentemente tenha sido preso, mas que depois de algum tempo seja concedida a liberdade provisória para que possa responder o processo em liberdade. Um dos casos que me ocorre em mente, que me convém dar exemplo, é o caso de Joe William. Joe William tinha no passado recente sido acusado da prática de vários crimes, dentre eles a corrupção ativa. Por consequência foi preso, mas que depois de alguns meses, 2, 3 meses, teve a oportunidade de responder ao seu processo em liberdade. Mas muita gente não conhece esse instituto de liberdade provisória, e quando vê que as coisas acontecerem dessa forma, chega a pensar que, portanto, a justiça está inoperacional, a justiça não está a fazer o seu papel como devia fazer. E este tipo de pensamento tem consequências muito graves no que diz respeito ao acesso à justiça. As pessoas, quando não acreditam no acesso à justiça, a consequência é o descrédito, não é? E a consequente prática da aplicação da justiça pelas próprias mãos. Então, é aí onde reside, portanto, a importância sobre o tema que eu vos trago hoje, para tentar elucidar em que situações, o que significa as situações em que uma pessoa tenha sido acusada, tenha sido presa, mas depois venha a sair da cadeia para responder o processo em liberdade. Vou começar por definir o que é liberdade provisória. Trago duas definições, uma técnica e outra muito simplista. Numa definição técnica, diria que a liberdade provisória é uma garantia com dignidade constitucional a favor do arguido, que consta do artigo que nós podemos aferir, portanto, a partir do artigo 64 da Constituição da República, no seu número 1, quando diz que a prisão preventiva é admitida nos casos estabelecidos na lei. Então, quando interpretamos ao contrário senso esta norma, teremos que a liberdade provisória ela é permitida em todos os casos em que não seja admitida, portanto, a prisão preventiva. Numa definição um pouco simplista, eu diria que a prisão preventiva é a oportunidade, aliás, a liberdade provisória é a oportunidade de alguém que tenha sido preso vir, portanto, a responder o processo em liberdade. Não significa, estando a pessoa livre, que o processo está concluído. Não, significa responder em liberdade. É o que nós chamamos de liberdade provisória, que é cedida a pessoas em certa, aos arguidos em certas condições, não é? em que se encontrarem. Isso vou mais detalhes irei falar ao longo dessa abordagem. Mas como é que surge? O que fundamenta a liberdade provisória? Eu quero falar-vos ainda sobre dois princípios muito importantes que guiam, portanto, esse estudo da liberdade provisória. Primeiro, o princípio da legalidade. Olha, se a lei impõe que a prisão preventiva só deve ser imposta em caso estabelecido na lei, então significa que a lei está a impor, então deve-se obedecer. Então o princípio da legalidade significa estrita obediência ao que a lei diz. Então, mas depois nós temos um princípio, não é? Muito interessante, que eu queria trazer aqui, o segundo, o princípio da mínima intervenção do direito penal. Então, que implica que o direito penal ou as penas devem ser o último recurso, quando outras situações que podiam fazer face, quando outras armas que podiam fazer face ao crime não serem, portanto, suficientes para por efeito. Então é aí onde entra a liberdade provisória. Então, a aplicação da pena, a aplicação das prisões, uma vez que a prisão faz com que seja, entre aspas, violado o direito à liberdade, que é um direito fundamental, convém, portanto, fazer com que, em determinadas situações específicas, o arguido venha responder o processo em liberdade. Há situações em que alguém tenha sido acusado pela prática de um crime, portanto é uma simples acusação, não se tem a certeza tanta certeza de que acusou,
não é? Então, essa pessoa estaria na cadeia há muito tempo, não é? Quando na verdade não praticou nenhum crime. Mas a aplicação do Estatuto da Liberdade Provisória depende de verificação de certas condições específicas de que eu me referi e que eu pretendo, portanto, trazer aqui para que possamos entender em que situações alguém pode estar em liberdade provisória. Então, a nossa lei estabelece esta liberdade provisória que se fundamenta nesse princípio da mínima intervenção do direito penal. São dois tipos de liberdade provisória. Liberdade provisória mediante termo de identidade e liberdade provisória mediante caução. Temos, por exemplo, nos termos do artigo 270, não é? Que a liberdade provisória mediante termo de identidade, o arguido fica sujeito às obrigações referidas no artigo 30, aliás, no artigo 269. E no artigo 269, diremos que os arguidos devem permanecer à disposição do tribunal, repito, à disposição do tribunal, o que deixa claro que o processo não fica concluído com o arguido livre para responder o processo em liberdade, ficando desde o primeiro interrogatório sujeito às seguintes obrigações: tem que provar a sua identidade, tem que declarar a sua residência, tem que comparecer em juízo quando a lei o exige ou quando seja devidamente notificado por ordem do magistrado competente, não perturbar a instrução do processo e não cometer, portanto, nenhuma infração. Então, são essas as obrigações a que fica, portanto, sujeito a pessoa que quer se beneficiar da liberdade provisória mediante termo de identidade. Entretanto, nós temos a liberdade provisória mediante caução. Então, o artigo 270, no parágrafo 2º, vai dizer o seguinte: a liberdade provisória mediante caução pode ainda ser impostas ao arguido, consoante as circunstâncias, alguma ou algumas das seguintes obrigações. Vou mencionar duas. Não frequentar certos meios locais ou não conviver com determinadas pessoas, sujeitar-se à vigilância de determinadas autoridades ou serviços públicos nos termos que forem estabelecidos, entre outras e tantas obrigações que a lei estabelece. O que vai acontecer quando não se cumprem com essas obrigações em medida de liberdade provisória? O que acontece é que o descumprimento destas medidas, porque nós dizíamos lá que a aplicação da liberdade provisória tem em vista o princípio da mínima intervenção de direito penal. A prisão preventiva, de que saiu, portanto, o arguido para responder a um processo de liberdade provisória, tinha mesmo que ver com essa a questão de suficiência ou não suficiência para fazer face ao crime. Se a pessoa vai perturbar a instrução do processo ou não. Então, quando chega a conclusão de que não vai perturbar a instrução do processo, não vai praticar nenhum crime, tanto confia-se nessa pessoa, então dá-se essa liberdade condicional, não é? É condicionada pelas obrigações. Mas quando viola estes princípios, significa que já não é suficiente a liberdade provisória, porque a pessoa já demonstrou não ser a pessoa que devia ser para beneficiar-se da liberdade provisória. Daí que pode-se ordenar a prisão preventiva. Se não vejamos o artigo 286, que diz o seguinte: a prisão preventiva só pode ser autorizada, número 3, pelo não cumprimento de obrigações a que ficar subordinada à liberdade provisória nos termos do número 2 e parágrafo 4 do artigo 291. Então, essas situações levam com que a violação dos deveres levam com que seja, portanto, recorrida à prisão preventiva. Depois, agora interessa falar sobre, muito rapidamente, sobre as condições, não é? Os condicionalismos para ter acesso à liberdade provisória. Para a liberdade provisória mediante termo de identidade, seria, portanto, uma das condições, primeira condição, ter essa prova de identidade, provar a identidade, não é? Provar a sua residência, a não cometer nenhum outro crime. Então, esta é a primeira condição que se exige. Agora, em relação à liberdade provisória mediante caução, temos um artigo aqui, o artigo 271, referente a arguidos que ficam em liberdade provisória mediante caução. Então, temos diversas situações. Eu vou falar de todas, mas vou dar exemplo de uma ou duas. Em liberdade provisória mediante caução, os arguidos por crimes ficam os arguidos por crime a que caiba a pena de prisão por mais de 6 meses ou
pena a que corresponde ao processo correcional ou de querela, se não estiverem compreendidos nos parágrafos 2 e 3 do artigo 291, bem como os vadios e equiparados e aqueles a que forem aplicáveis medidas de segurança privativa de liberdade. Ora, vamos exemplificar. Ficam em liberdade provisória mediante caução os arguidos por crimes a que cabe a pena de prisão por mais de 6 meses. Então, se eu sei de um crime que eu cometi, possivelmente com esse crime possa ser aplicada uma pena superior a 6 meses, então já é meio passo andado para ter acesso à liberdade provisória mediante caução. Outra situação, por crimes a que cabe a pena a que corresponda ao processo correcional ou de querela, se não estiverem compreendidos nos parágrafos 2 e 3 do artigo 291. Então, esta é uma outra situação, significa que, em regra, em qualquer processo correcional, em qualquer processo querela, há direito à liberdade provisória, mas deverão observar-se os parágrafos 2 e 3 do artigo 291. Ora, vejamos o que dizem esses parágrafos. Esses parágrafos dizem que não há liberdade provisória nas situações, por exemplo, nas situações de crime de prática, portanto, de crimes dolosos puníveis com pena de prisão superior a 1 ano, cometido por reincidentes, vadios ou equiparados. E também não há liberdade provisória quando não seja o suficiente a liberdade provisória. Por quê? Porque há receio comprovado de fuga, quando haja comprovado perigo de perturbação da instrução do processo, mantendo-se arguido em liberdade. Então, isso mostra claro que nem todas as situações pode-se dar, portanto, a liberdade provisória. Agora, interessa falar do principal ou fundamental elemento, portanto, condição para a liberdade provisória. A liberdade provisória ela pode ser requerida, mas também pode ser concedida no âmbito, pode ser concedida de forma oficiosa. Vamos tentar perceber isso. Primeiro, pode ser concedida de forma oficiosamente, por exemplo, naquelas situações em que temos lá o juiz de instrução criminal, portanto o arguido foi preso, então foi apresentado ao juiz de instrução criminal, porque alguém quando é preso é apresentado, portanto, ao juiz de instrução criminal que tem a competência, que tem funções jurisdicionais de manter a prisão preventiva, decidir sobre a manutenção da prisão preventiva, ou decidir sobre a liberdade mediante caução ou termo de identidade, ou preferir que soltem, portanto, mas que sem prejuízo, portanto, da instrução. Então, aí poderá haver uma cedência oficiosa, portanto, da liberdade provisória. Mas também esta liberdade provisória pode ser requerida. Um artigo aqui que fala disso, por exemplo, o artigo 275 sobre requerimento e decretamento da liberdade provisória. A liberdade provisória, mediante caução ou termo de identidade, pode ser requerida ou decretada no juízo onde pender o processo naquele em que o arguido for preso. Então, significa de que se todos são iguais perante a lei, nos termos do artigo 35 da Constituição da República, tanto o pobre, tanto o rico, pode requerer a liberdade provisória mediante segundo, portanto, os termos em que for preferido, ou o juiz pode aplicar segundo os termos em que achar, portanto, serem razoáveis para o efeito. Agora, qual é a finalidade da caução em particular? A caução, nos termos do artigo 274, tem sua finalidade de assegurar eficazmente a comparência dos arguidos a todos os termos do processo em que ela seja necessária e o cumprimento das obrigações impostas pela lei ou pelo juiz e subsiste enquanto não transitar em julgado o despacho que mandar arquivar o processo ou a sentença absolutória ou enquanto não começar a executar-se a sentença condenatória. Então, a caução a caução serve exatamente para isso, é uma garantia para o cumprimento das obrigações. Então, essa caução subsiste até a condenação, subsiste até enquanto não transitar em julgado o despacho que mandar arquivar. Então, nisto resulta uma dúvida. Se depois de eu ter pago caução, mas depois para a liberdade provisória e vir, portanto, a ser absolvido, o dinheiro fica com quê? Com o tribunal ou fica comigo? Então, não fica com o tribunal, não é? Por ser enriquecimento ilícito do tribunal. Portanto, esta é uma garantia apenas. Se eu cumpro com a garantia, então não fui ao tribunal, eu fui absolvido. Mas imaginemos situações em que eu sou condenado. E existe uma vítima, por exemplo, que deveria beneficiar-se de uma indemnização. Eu fui condenado. Então, tendo sido pago caução, então o dinheiro também não fica com o tribunal.
talvez seria para pagar as custas e por aí, mas também poderia servir para pagar as indenizações, mas o dinheiro não fica com o tribunal, seria também enriquecimento ilícito se ficasse com o tribunal. E a outra dúvida que surge aqui é da aplicação cumulativa das duas liberdades provisórias. Se aplica-se as duas liberdades provisórias de forma cumulativa, não se aplica de forma cumulativa, dependendo das situações. Por exemplo, pode-se aplicar pode-se aplicar, por exemplo, o termo de identidade e vir a caução para reforçar, nos termos do artigo 282. Então, a caução é desnecessária e deve ser dispensada quando a sua admissibilidade é suficiente, quando seja admissível e suficiente a liberdade provisória mediante termo de identidade. Mas o termo de identidade não pode se aplicar a uma situação em que já há caução, portanto, de acordo com a apreciação que eu fiz. Então, muito obrigado por terem prestado atenção neste meu vídeo. Prometo trazer mais vídeos em relação a esses aspectos. E gostaria que visitassem o meu canal Lições de Direito e Direito. E comentem ou deixem um gosto lá. E agradeceria. Muito obrigado.